Oi, gente, boa noite. Oi, Vi, seja bem-vinda. Aceitei aqui, tá? Tô só esperando o Instagram abrir. Oi, Oi, Vi, você tá escura pra mim, você tá me vendo? tô te vendo. Mas eu não tô te vendo. Ué, o Instagram e seus poréns. É, Essa semana eu fiz a live com a participante do dia 2, a Adriana, ah, e aí também tava assim. Eu conseguia ouvir ela e ela me via, mas eu não conseguia ver ela. ai, Jesus, e agora? Calma aí, deixa eu. Amém. Gente, vocês estão conseguindo ver, tanto eu quanto a Viviane? Deixa eu ver se estão conseguindo ver, porque aí qualquer coisa a gente reinicia Ah, para ver se, ai, se Jesus. funciona. Dá para ver as duas. Estão vendo? Você tá. Entra aí, filho, no seu pra ver. Deixa eu fazer Então uma a coisa gente aqui. vai fazer assim. Você tá me vendo no seu celular? Eu não tô te vendo aqui no meu. Tô te vendo sim. Para Então mim eu tá vou funcionando. ficar sem ver você. Deixa eu fazer um Eu teste vou pedir aqui no outro. Eu vou pedir o meu esposo aqui para colocar no dele e aí vai ficar melhor. Eu vejo você pelo dele, mas eu vou pedir, tira o som, tá? Ouvi? Você pode começar, tá? Mesmo sem me ver, mesmo sem eu te ver. Ó, consegue ver? Ah, você não consegue ver a tela do celular. Eu ia te mostrar que aqui eu tô vendo. Não, No fica à outro aparelho vontade. eu tô vendo. As pessoas estão nos vendo. Eu que não tô te vendo. Eu vou te ver aqui pelo celular do Wesley. Aqui você tá. Tá. No meu você já não tá. Mas é um Instagram e seus poréns. Mas a gente vai É, assim mesmo. sim, vamos. Uhum. Deixa eu só colocar o louvor de fundo e aí eu já começo, tá? Eu aqui tô com louvor. Eu tô com louvor aqui. Quer que eu tire o meu? Não, pode deixar se você preferir assim. Só aumenta um pouquinho, bem pouquinho, porque eu não tô ouvindo. Tá, já vou aumentar. Enquanto isso, a gente ora. Sim. Deixa eu só encaminhar aqui para algumas pessoas e aí eu já. Dá para ver pelo YouTube também? Não vi. No YouTube eu tô fazendo. Depois que a gente faz aqui, aí eu jogo lá no YouTube. Tá. Porque eu não sei se tem como se é possível a gente fazer live do Instagram e do É, YouTube ao mesmo tempo. é sim, só é um pouco mais. Eu nunca fiz, né? Mas vejo o pessoal aí fazendo. Ah, então depois eu vou ver isso, porque daí o pessoal consegue assistir também lá no YouTube em tempo real, né? Uhum. Porque eu tô colocando lá, mas eu tô colocando depois da live aqui. Inclusive, eu consegui subir a live um hoje, porque o meu celular estava sem memória, e aí eu não estava conseguindo baixar daqui para subir lá, porque tem que Uhum. baixar para poder subir lá. Meu celular estava sem memória, eu não estava conseguindo subir. Aí hoje foi que deu certo. Ainda faltam duas e a de hoje para poder colocar os dias certos. Sim. Bom, mas vamos começar por aqui. Eu Aumenta um vou pouquinho o começar louvor, com por favor. eu vou começar com a oração inicial e aí depois você se apresenta e a gente começa a leitura, tá bom? Tudo bem.
Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, estamos nós aqui, Pai, no nosso 4º dia de propósito, 4 dias que o Senhor tem nos mantido de pé, que o Senhor tem nos dado forças, que o Senhor tem segurado as nossas mãos Sim, diante Senhor. desse propósito, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live, por cada pessoa que vai assistir depois, por cada pessoa que também vai assistir pelo YouTube depois. Pai, eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida da Vi, eu te agradeço por ter preparado ela para estar aqui conosco, Pai. Que o Senhor continue, Pai, guiando essa live, guiando esse propósito, guiando tanto o dia de hoje quanto os outros dias que ainda faltam. Que o Senhor guie, Pai, tudo o que a Vi e eu vamos falar aqui, que seja tudo guiado por Ti, que o Senhor conduza cada palavra, cada momento dessa live, Pai, que vidas sejam transformadas através Poder desse propósito, Pai. Eu te peço que o Senhor conduza cada detalhe. Te peço que cada vida aqui seja abençoada, seja transformada, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. 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 Você pode ir se apresentando, tá? Olá, pessoas preciosas do Senhor Jesus. Eu me chamo Viviane Rufino, moro em Itaguaí, congrego na Batista Valentes aqui em Itaguaí. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das escrituras, nos alimentar um pouco daquilo que está servido, né, na nossa mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só colocar o tema aqui e aí eu já dou continuidade. Sim. Coloquei. Vi. Meus amigos vai colocando aí um coraçãozinho falando, Vi, eu tô aqui. Para eu saber que você está aí. Já vi que tem um monte de gente aqui que eu não conheço. Então é de Ai, ser seguidores. obrigada. Amo vocês. Vi, antes de começar a leitura, eu queria muito te agradecer por ter se colocado à disposição para estar aqui nesse propósito. Eu sei que a nossa vida é uma correria, mas eu fico muito feliz de você ter aceitado, de você ter se colocado à disposição para estar aqui, viu? Muito obrigada. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Muito obrigada por ter disposto um pouquinho do seu tempo, da sua rotina corrida para estar aqui, viu? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Você lê, Vi, ou eu leio? Você pode ler? Eu leio. Pessoal, quem tiver abrir. com a Bíblia aí na mão e quiser nos acompanhar, nós vamos estar lendo o livro de Esther, né? Todo o nosso bate-papo hoje é voltado no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos só aqui para a gente ganhar tempo, para a gente poder desfrutar, degustar dessa palavra, tá bom? Eu vou ler o versículo 3, eu vou ler o versículo 8, que é a nossa base, e vou ler o versículo 14 e o 15, 16 e 17, que encerra, tá bom? Sim, deixa eu só digitar aqui nos comentários, porque aí as pessoas veem. Sim, versículo 3. Consegue repetir para mim, viu? 3. Versículo 3, o 8. Ei, Jacó! 8. A Ari já está aqui também. O Tiago já está aqui. A minha amiga Denise. A Pri está aqui. Gente, como é gostoso ter vocês aqui. Obrigada. Vocês moram no meu coração. Sejam bem-vindos. Ó, é o 3, o 8. O 14. O 15. O 15. O 16. E o 17. Eu vou estar olhando um pouquinho para o lado, Vika, eu estou olhando para você, que você não está aparecendo para mim aqui no meu. Tá bem, tranquilo.
Eu também vou ficar olhando aqui para baixo, mas é porque a minha Bíblia física não é a versão NVI. E aí eu tô lendo no celular, porque a versão NVI é mais compreensível para mim. Uhum. Essa que eu tô lendo aqui é NVI hoje. Ah, então acho que eu nem vou ficar olhando aqui para baixo, eu vou ficar ouvindo você, então. Tá bom? Pode começar? Pode. Então, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Versículo 8, que é o nosso versículo base. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã para que ele o matasse, ou mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não coma, não beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disto, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Incrível, eu sou apaixonada, assim, eu amo muito a disciplina de Esté. Uma menina órfã de pai e mãe, uma menina que teve que mudar seu nome, mudar sua cultura e receber um propósito de Deus, a qual Mardoqueu, seu primo, tinha treinado ela a vida inteira para viver nesse período. E o mais gostoso disso tudo, que Esté, né, quando ela troca ali o nome de Radassa para Esté, e Radassa que significa mita, murta, protegida, né? Ela deixa de ser a protegida para o significado do nome Esté, a estrela, a que brilha. Mas o interessante disso tudo não é o brilho do nome de Esté, mas o brilho de quem colocou ela naquele lugar para um propósito. E eu quero falar um pouco de Mardoqueu. Quantos de nós precisamos de amigos, de parentes, de irmãos na igreja como Mardoqueu, não é verdade? Um homem posicionado, que o nome dele, o significado do nome do Mardoqueu significa adorador de Deus. Um homem que sabia quem ele era no Senhor. Um homem que quando ele recebeu um decreto de morte, não só para ele, mas para todo o seu povo, ele aceitou, sabe, da parte de Deus, o propósito para qual ele foi chamado. Ele rasgou suas vestes. Ele se vestiu de roupa de pano e se enrolou nas cinzas. E depois dele chorar com o povo, que o texto conta, depois que eles juntos ali choraram, ele foi para a frente do palácio, porque ele queria que Esté soubesse o que estava acontecendo. E Esté, ali sem entender o que estava acontecendo, manda roupas para Mardoqueu. Ela manda roupas, sai do pranto, porque o que está acontecendo? Né? Provavelmente porque as pessoas que estavam com roupas de pano não poderiam entrar ali na presença do rei, do palácio. Na verdade, nem era na presença do rei, era no palácio. E ela falando assim, veste essa roupa, vem falar comigo. E ele insiste em se vestir de humildade. E falar assim, não, eu vou ficar aqui posicionado até a resposta da parte de Deus vir. E Mardoqueu, para nós que olhamos, achamos que Mardoqueu é duro,
que Mardoqueu ele é frio, que Mardoqueu é injusto, não é verdade? Se você olhar as palavras de Mardoqueu para Esté, são palavras assertivas, palavras que alinham Esté, que estava fora do propósito dela, não é verdade? E quando Mardoqueu fala assim, ó, se você ficar calada, o socorro de Deus vai vir de qualquer lugar. Ele vai enviar o socorro. Ele vai enviar o livramento. Mardoqueu, ele tinha certeza do que Deus ia fazer. Olha que preciosidade. Como nós precisamos de pessoas como Mardoqueu. Homem posicionado, homem que entende o valor, entende a grandeza de Deus, entende a sabedoria de Deus e decide simplesmente obedecer e não só se alinhar, mas alinhar Esté e trazer a memória dela. Porque ele fala assim, se você não se levantar, o livramento virá, mas você e sua família perecerá, que é você e a família do seu pai. Então toda a linhagem de Esté ia ser exterminada ali se ela não tomasse um posicionamento. E o mais gostoso disso tudo, Vitória, é que Esté, ela fica com medo. Eu fico imaginando ela num cenário que ela estava, né? Porque se a gente for estudar aqui um pouco sobre essa história, a gente entende que a rainha Vasti, ela vinha de uma linhagem real. Vasti foi treinada a vida inteira para ser rainha. E Esté, a órfã, né? Foi por conta da sua beleza. Foi escolhida pelo um dos eunucos do rei, que cuida ali do harém do rei, por conta da sua beleza. Aquele homem decidiu cuidar de Esté de uma maneira diferente. Olha o cuidado de Deus, né? Mesmo naquele lugar, sozinha, abandonada, debaixo de um princípio, debaixo de um valor, né? Que Mardoqueu falou assim, ó, você vai, mas não conta para ninguém que você é judia. Não conta para ninguém das suas origens, da sua descendência. E ali Esté foi introduzida devagar nas questões ali reais, né? Você vê todo o cuidado que tinha que ter para um preparo para ser rainha. E Esté já tinha sido escolhida aqui. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem é sobre um homem alinhado. Um homem chamado Mardoqueu, o adorador do Deus vivo, que se posicionou por conta de um povo, por conta de uma nação. E trouxe à memória de Esté a seguinte pergunta ele fez para ela. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, né? Tá no versículo 14 ali. Muitos de nós, o que a gente pode aprender com a história de Esté? Que muitos de nós temos um propósito específico pelo próprio Deus. Muitos de nós somos escolhidos por Deus. Muitos de nós passamos pelo preparo de viver uma vida santa e íntegra com Deus. Mas nós vamos ser testados em várias áreas da nossa vida. E quando chegar esses testes, é a parte primordial, é a parte do êxtase de qualquer filho de Deus. Mesmo perdidos, mesmo sem saber o que vamos fazer, que Deus levante Mardoqueus na nossa vida para que nos alinhe no centro da vontade e do propósito de Deus. Esté não sabia o que fazer. Ela ficou perdida, ela ficou com medo, ela mandou Atá ir lá e falar com Mardoqueu. Mas quando Atá veio com a resposta de Mardoqueu, Esté se levanta e ela fala assim, ainda que eu morra, eu vou cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E muitas situações das nossas vidas, nós vamos ter que nos portar e nos comportar como Esté. Nós vamos ter que morrer para muitas coisas. Nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Nós vamos ter que abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos achismos, daquilo que a gente tem como verdade aqui e aqui dentro.
sabe? Quebrar esses sofismas que estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e nos sujeitar à vontade de Deus, como Esther fez. Porque Deus tem levantado hoje, dentro da igreja, homens e mulheres posicionados como Esther e Mardoqueu. Em toda igreja você vai ver uma Esther e um Mardoqueu. E a gente precisa entender por que o Senhor nos pede algo tão profundos, por que a gente tem que ter tanta renúncia, por que nós temos que obedecer, por que nós temos que nos sujeitar. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós estamos aqui como príncipes e como princesas, porque Jesus nos tirou daquele lugar de escravos e nos tornou filhos de Deus, para que possamos, como Esther, estabelecer o reino dele aqui na terra. Deus conta com filhos maduros, que mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer, volta para o simples, para o essencial, volta para aquilo que é gostoso. Porque Esther fala assim, Esther, mesmo sem comunicar total com Mardoqueu, ela tinha valores e princípios dentro da mente e dentro do coração dela. Quando o povo recebe o decreto, o povo jejua, o povo chora e o povo lamenta. E o povo se veste de roupas de pano de saco, se enrola na cinza. E a gente vê lá no capítulo 16, que quando a chave de Esther vira, o que acontece? Ela logo volta para os princípios da origem dela, que é assim, fala para o povo jejuar e orar pela minha vida, porque eu e as minhas servas vamos buscar a vontade de Deus. Olha que incrível! E muitos de nós, como cristãos, perdemos essa essência da simplicidade de orar, de buscar a vontade de Deus, de nos lamentar, sabe? Esther aqui estava diante de um decreto de morte. E às vezes esse decreto de morte na minha ou na vida dos irmãos que estão aqui vendo essa live, pode ser um pecado, pode ser algo que você precisa renunciar, algo que você precisa entregar ao Senhor e você está perdido, está com medo, você não sabe como fazer. Mas se você voltar para o princípio básico, que é jejuar, que é você começar a ler as escrituras e começar a se lamentar e confessar ao Senhor a sua dificuldade, os seus decretos, Deus troca os decretos de morte por decretos de vidas. Deus troca os decretos de doenças, de enfermidades por vida. Deus troca, mas nós precisamos entender e estar posicionados. Se independente se nós vamos morrer, vai ser para a glória de Deus, Paulo fala. E se nós vivermos, vai ser para a glória dele. Porque tem um propósito específico que eu e você está aqui na terra, que é para manifestar o reino de Deus aqui na terra. É para manifestar a plenitude da glória santa de quem Ele é na nossa vida. Nós não fomos escolhidos porque nós somos muitos especiais. Não, nós somos escolhidos porque Deus ama se relacionar com os filhos que Ele criou, os filhos que Ele desejou, porque antes da gente existir nessa vida, a gente já existíamos em Deus. Deus já tinha um propósito específico para nós. Só que nós precisamos voltar a fazer o que Esther fez com muita simplicidade. Mas ao continuar dos dias das lives, vocês vão perceber o qual poderoso foi esse posicionamento de Esther. Esther adquiriu sabedoria. Esther foi tão simples no que Deus direcionou ela para fazer, mas foi tão poderoso, que hoje, até hoje, a gente está aqui para contar a história de Esther. Sabe? Eu chamo a nossa atenção, meus irmãos, nessa noite, para as nossas vidas, que nós possamos nos compreender, entender sim que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor,
Entender que muitos de nós precisamos ter um comportamento igual Mardoqueu para alinhar os nossos irmãos que está com medo, que está passando por uma luta, por uma dificuldade e acha que não vai superar, que aquilo nunca vai acabar. Sabe, homens como Mardoqueu, mulheres como Mardoqueu, que sabe o que está falando sem machucar. Homem como Mardoqueu, que é um adorador por excelência, é um adorador nato, é um adorador que sabe quem é o Deus que serve. Um homem alinhado a ponto de falar assim, ó, você está perdida, mas eu não estou perdido. Toma aqui a palavra para você se alinhar. Vem para esse lugar que Deus talvez te colocou aí, para que você pudesse intervir por nós hoje. Talvez você não entende o que você está passando nesse momento, mas talvez você esteja passando pelo momento de dor, de dificuldade, para que você possa tirar de você, da sua mente, do seu coração, do seu comportamento, coisas que ferem o caráter de Deus, que não agrada o Senhor. Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender e deixar ela tomar forma em nós. Nós precisamos voltar a ter prazer de fazer as coisas simples que Jesus nos ensinou. Deus nos chama e a gente quer uma vida de abundância, a gente quer uma vida sem sofrimento, a gente quer uma vida, ó Senhor, eu estou aqui, eu estou na minha vida, eu. E o irmão que precisa ser suprido com aquilo que Deus te colocou, o irmão que precisa do dinheiro que Deus colocou nas suas mãos, o irmão que precisa, sabe, de uma roupa que está no seu guarda-roupa, de um irmão que precisa de uma palavra de ânimo porque aquele irmão está morrendo. Ele esqueceu quem ele é em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, mas nós precisamos nesse tempo manifestar o caráter de Cristo em nossas vidas. Porque quando nós nos posicionamos como Esther, sabendo por um momento ali perdido sem saber quem é, mas quando Esther entrou para o quarto, chamou suas servas e falou, vamos jejuar e orar, vamos adorar, Esther se alinhou com quem ela era, para quem Deus tinha escolhido, para quem Deus tinha chamado ela para viver nesse tempo. Esther se encheu de coragem, ali não importava mais se ela morresse ou se ela vivesse. Tudo que acontecesse com ela a partir daquele momento era para manifestar a glória de Deus. E hoje é um despertar, tem 11 pessoas aqui nessa live, essa live é para nós. O Senhor tem nos chamado como Esther nesse tempo e como Mardoqueu. Nós precisamos estar alinhados com a vontade dele, nós precisamos voltar à verdadeira essência de adorar o Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que amar ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Servir a Jesus, ele não nos deixou enganado. Ele falou que nós passaríamos por tribulações, seríamos entregues às praças, mas uma coisa que a gente não pode perder é o vigor, é a alegria, é o sabor do evangelho ser pregado, independente como nós estamos. Deus não precisa de se eu estou bem ou se eu estou mal. Deus só precisa de filhos e filhas alinhados, independente das nossas emoções. Dá um pouquinho de água, por favor. Porque nós somos muito almáticos. A gente quer servir o Senhor porque nós sentimos um arrepio, uma alegria, uma euforia. E no dia que você estiver triste? E no dia que você estiver de luto? E no dia que seu corpo, esse corpo limitado, não tiver mais saúde? Sabe, nós aprendemos uma cultura diabólica dentro do cristianismo, de encostar Deus na parede e fazer prova. Filhos e filhas não precisam provar o pai que tem. Filhas e filhos precisam fazer o que Esther e Mardoqueu fez. Ser adoradores. Saber que não é fácil viver nesse mundo, mas nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui para trazer o reino dele para essa terra.
Muitos de nós andamos pelas ruas e achamos que nós somos anonimatos. Mas nós não somos, somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E Ele realmente Ele é poderoso. Realmente Ele é grandioso. E a gente precisa tirar do nosso meio esse Deus que nós colocamos aqui na nossa mente, um Deus que tem que fazer tudo do nosso jeito, que tem que fazer as nossas vontades. Não, Deus sabe o que é bom para mim, para a sua vida. Deus sabe nos alinhar, Deus sabe nos acertar, Deus sabe nos posicionar. Olha, nós somos o farol desse mundo, nós somos a cura para esse mundo, nós somos o sal que dá sabor para esse mundo. Se nós não estivéssemos aqui, o diabo já teria tomado conta de tudo. Mas, irmãos, vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós não fazemos parte desse mundo. Vamos se posicionar, sabe? É no seu emprego, é na sua casa, é na sua igreja. É por onde você passar com seus vizinhos. A gente tem uma mania de vestir uma máscara de crente, entrar dentro da igreja e ser a melhor pessoa. Mas deixa eu te dizer, você sabe quem nós somos de verdade? É quem nós somos aqui na nossa casa. Aqui não tem máscara. Aqui tem filhos que decidem fazer como Esté e Mardoqueu. Olha, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito, o Senhor já me deu uma palavra, o Senhor já me deu um direcionamento. E eu só preciso continuar crendo no que o Senhor falou. Eu só preciso estar posicionado e posicionada naquilo que o Senhor me chamou. Mas muitos de nós estamos viciados de ir atrás dos profetas e falar assim, olha, eu quero uma profecia nova, mas Deus já deu um decreto sobre a sua vida. E não são os decretos que a gente recebeu das nossas famílias, das pessoas com quem nós convivíamos. Um decreto de morte, um decreto onde que nós não seríamos nada e nem ninguém. O próprio inimigo não desiste da minha e da sua vida. Insiste dia e noite para nos distanciarmos de Deus. E o Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo nos convencendo da doçura de quem é Deus. Que nós possamos desfrutar dessa verdade, que a gente possa estarmos alinhados, sabe? Muitas das vezes não vamos entender ou ficar perdido igual o Esther ficou, mas na sua lista de telefone tem um Mardoqueu, que você pode ligar e falar, olha, hoje eu tô assim, assim, hoje eu tô a fim de fazer isso, 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 me ajuda, ora por mim. Cadê a sua lista de amigos e de amigas que você pode fazer igual Radassa? Ela tinha as servas dela, que era próxima dela, quem as pessoas que você confia e que você pode chamar para guerrear uma guerra com você. Mas, irmãos, nós não queremos ter trabalho. Muitas das vezes nós não nos importamos mais um com a vida do outro. Dana-se. Porque a nossa vida, a minha vida já é tão sofrida, por que eu vou me importar com a vida do outro? Mas lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 4, fala sobre, capítulo 4, versículo 10, né, em diante, fala sobre as nossas habilidades. Deus nos deu dons e habilidade para servirmos uns aos outros. Cada um do seu jeito, sem querer mudar ninguém, mas a minha vida não tem a ver só comigo. A vida de Esté não tinha a ver só com ela. A vida do Mardoqueu não tinha a ver só com ele, tinha a ver com o seu povo. E a gente precisa ter mais empatia um pelos outros, a gente precisa voltar a queimar nosso coração em amor, de ver uns aos outros libertos, curados, sarados, restaurados, cheios do Espírito Santo. Sabe, tem uma profecia sobre o Brasil que fala que o avivamento vai vir no Brasil. Eu acredito, mas eu acredito quando nós nos colocarmos um no lugar do outro. Decidir amar de verdade, mesmo sem nem um dia ter experimentado o amor. Radassa órfã, seus pais tinham morrido,
criada pelo seu primo. Ela poderia muito bem ser egocêntrica, orgulhosa e pensar só nela. Mas quando Mardoqueu lembrou para ela que Deus colocou ela ali naquele lugar, provavelmente porque era plano de Deus usar ela, ela se posicionou e ela se alinhou. Eu creio que Esther, mesmo temerosa, ela enfrentou suas dificuldades. Mardoqueu, mesmo sendo um adorador, um homem íntegro, um homem temente a Deus, ele decidiu, no meio de num cenário de guerra, de um decreto de morte, adorar o Senhor. Que nós possamos pegar esses exemplos e aplicar nas nossas vidas. Julgar menos. Em vez de julgar, perguntar o que está acontecendo. Em vez dos nossos achismos tomar uma conclusão na sua mente, no seu comportamento, perguntar mesmo para o irmão se aquilo faz sentido ou não faz. Nós precisamos, como a igreja do Senhor, voltar a queimar pelos propósitos, por tudo aquilo que Deus ama. Nossos corações, os nossos desejos ficou muito terreno. A gente quer uma casa boa, a gente quer um casamento estável, a gente quer um bom emprego, as solteiras e os solteiros aqui querem casar. Nós queremos tudo daqui da terra e esquecemos de ansiar pelaquele que vai vir nos buscar. E entender que nós estamos aqui como filhos deles, para estabelecer um novo tempo nesse mundo. Alinhados, entender o que Deus está nos pedindo para agora. As igrejas, abre uma igreja em cada esquina aqui de Itaguaí, tem uma igreja. Mas o tráfico ainda aqui é muito grande. A prostituição aqui é muito grande. E eu vou andando pelas ruas e eu vou me perguntando, Senhor, que horas que o poder vai sair de dentro da igreja e vai manifestar sobre Itaguaí. Sabe o que o Senhor fala no meu coração? Quando o poder de Deus começar a ser manifestado dentro da nossa casa. Quando eu e você começar a viver no novo dentro da nossa casa. Em um cenário de caos, num cenário de guerra, num cenário cheio de decretos, né? Tanto os decretos familiares como decretos que o próprio inimigo decretou sobre as nossas vidas, e a gente romper e decidir acreditar somente no Senhor Jesus. A minha palavra para vocês aqui nessa noite, para cada um de nós, para nós, é que Deus nos deu autoridade para viver nesse tempo, pisar na cabeça do leão e da serpente. Deus nos deu poder para ir pregando o evangelho, o poder dele sendo manifestado, para que as pessoas possam crer nele. Muitos aqui nessa live, somos 10 pessoas aqui. Você pode achar que o que você tem aí é muito pouco. Deixa eu te dizer, Deus ama aquelas pessoas que têm pouco, porque ele multiplica e coloca no muito. Sabe? Deus só precisa de filhos e filhas alinhadas para esse tempo, para estabelecer um novo tempo nesse mundo até ele voltar, porque se a gente olhar aí, tudo que está acontecendo, é só a gente ler Mateus capítulo 24 e ler Apocalipse, e a gente vai ver que Jesus está às portas. Precisamos ser mulheres mais bíblicas, precisamos ser homens mais bíblicos, sair dos nossos achismos, das nossas vontades e viver a vontade para Deus. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu vou jejuar e eu vou orar e eu vou me lamentar diante de Deus para que ele possa transformar a situação da minha vida e das pessoas da minha volta, da minha igreja, da minha cidade, da minha nação. Como Deus nos chama hoje como Esther e como Mardoqueu. Nós não somos mais inocentes diante de Deus. Não adianta a gente pegar a nossa Bíblia, colocar debaixo do nosso braço, vestir nossa roupinha de crente e ir para a igreja. Não. A gente precisa começar a ser igreja.
A gente precisa entender que fomos escolhidos e temos um propósito que é edificar o evangelho das boas novas por onde nós passarmos. E a gente precisa voltar, igreja, a igreja do Senhor que está aqui nos ouvindo nessa noite. A gente precisa voltar a ter sabor pelas boas novas do Senhor. Nós nos acostumamos muito rápido com as coisas ruins, com os sofrimentos da vida, e a gente fica preso nesse marasmo, sabe? Nessa lama. E serve a Deus como se ele não fosse tão poderoso e tão grande como ele é. E nessa noite é um despertar. Ei, Mardoqueu, sai para fora. Ei, Esther, vem para fora viver o propósito de Deus. Que nós possamos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas e viver ela. E que o Espírito Santo revele a cada um de vocês a profundidade que é de sermos estabelecidos por Deus nos lugares aonde Deus nos colocou. Como ele colocou Esther e Mardoqueu naquele tempo. Então, que nós possamos aceitar a nossa identidade, o nosso propósito, viver esse novo nas nossas vidas. Quer falar alguma coisa, Vi? Quer acrescentar? Sim. Em alguns pontos que você falou, eu observei que é o seguinte, esse capítulo fala muito sobre posicionamento. E foi isso que Esther fez. Ela não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ela ia passar, não sabia o que ela ia viver, mas ela se posicionou. E ela buscou a Deus para viver o propósito que ele tinha preparado para ela. Mesmo ela poderia até estar insegura, sem saber o que ia acontecer, mas ela foi, confiou, se posicionou e buscou a Deus para viver o propósito dela. E sobre Mardoqueu, uma frase que me veio foi que em meio às situações que estavam acontecendo, ele ajudou Esther a se posicionar, mas ele também adorou. E mesmo em meio a tudo que estava acontecendo, em meio a tudo que ele podia passar, ele continuou adorando a Deus. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso. Continue se posicionando, mesmo que o que você esteja passando seja difícil, se posicione, busque a Deus para viver o seu propósito, mas também adore a Ele, mesmo que situações que você esteja passando seja difícil. Porque é tão bom a gente adorar quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão no seu lugar, mas e quando as coisas estão difíceis? Será que não é muito pior a gente estar ali reclamando, estar ali murmurando, do que estar ali adorando a Deus, buscando a Ele para que Ele traga uma solução para o momento difícil que você está passando? Eu acho que é muito difícil quando a gente está passando por um momento difícil, a gente chegar e, eu vou buscar mais a Deus, eu vou adorar mais a Ele. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente está mais próximo a Ele, podemos concordar com isso. Mas quando a gente está num momento que tudo está calmo, que tudo está tranquilo, a gente praticamente esquece de se aproximar de Deus, de buscar a palavra dEle, de estar próximo a Ele. E não pode ser assim. Deus quer que você busque, que você adore a Ele em todos os momentos, mesmo eles bons ou ruins, porque em todos os momentos Ele está com você. E por que você não está com Ele em todos eles? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje. Vi o que você falou, eu concordo com tudo. Foi uma mensagem linda e eu te agradeço, viu, por ter aberto o seu coração e ter visto essa mensagem de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão abençoada, porque é como eu falei, todas as vezes que eu leio esse capítulo, esse livro de Esther, nunca é a mesma mensagem. Eu acho que isso acontece com todos os livros da Bíblia que a gente lê, né? A gente pode ler 1000 vezes, mas as 1000 vezes nunca vai ser a mesma mensagem, nunca vai ser o mesmo direcionamento. É sempre algo novo. Então, eu agradeço muito por você ter visto o capítulo de hoje dessa forma, por ter trazido essa mensagem, viu? Uhum. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sua voz sumiu. Sua voz sumiu para mim. Fala de novo. Consegue ouvir agora? Agora sim. Então, assim, te agradeço mesmo por você ter visto o capítulo de hoje dessa forma. Como eu falei para as outras meninas que participou, que eu convidei, eu falei, gente, eu entendo que
eu leio e vejo de uma forma, mas você lê e você vê de outra forma. Sim. Então, assim, nada é da mesma forma para todo mundo, entendeu? Por isso que eu resolvi, esse foi um dos motivos de eu trazer essa live dessa forma. Eu poderia fazer a live sozinha, mas eu falei, não. Eu não vejo os capítulos da mesma forma que outras pessoas podem ver e podem passar uma mensagem nova. Eu falei, não, eu não vou fazer assim, eu vou chamar pessoas para trazer a mensagem, porque eu vejo de uma forma, mas a pessoa vê de outra. E a Sim. mensagem que você traz hoje abençoa a vida de alguém que estava precisando. E talvez se eu fizesse sozinha, não que eu não fosse capaz de passar uma mensagem, mas a mensagem, a forma que você trouxe a mensagem foi uma forma diferente. Sim. Então, pode ser mais compreensiva para alguém, pode ser a mensagem que alguém esteja precisando, talvez esteja alguém aqui que eu nem conheça, que esteja precisando se posicionar. Que talvez Sim. na mensagem de hoje ela recebeu um direcionamento para fazer isso. Amém. Então, Amém. por isso eu pensei, não, eu não vou fazer esse propósito sozinho. Eu poderia fazer sozinho, mas eu falei, não, eu não vou fazer sozinho. Eu vou chamar pessoas escolhidas para fazer esse propósito, porque eu vejo de uma forma, mas as pessoas veem de outra. E cada mensagem traz um direcionamento e uma posição nova para as pessoas. Então, eu estou vendo a cada dia, consigo entender que esse propósito não foi em vão. Como Não. eu acho que foi a Estelle ontem que falou, ou foi a Estelle, foi no capítulo 2 com a Adriana, que falou que esse propósito não foi feito por mim, mas antes de eu pensar em fazer ele, foi Deus quem preparou para que fosse feito. Total. Então, Totalmente. por isso, eu acredito que ele escolheu antes de eu escolher, ele já tinha escolhido as pessoas que iam participar. Então eu vejo que nenhum desses capítulos que já passou, os que ainda vai acontecer, foi em vão. Então eu queria muito, muito agradecer por você ter se Amém. aberto, por você ter se colocado à disposição para estar aqui, viu? Foi uma bênção. E eu só queria explicar uma coisa para quem está chegando por aqui agora que não está entendendo. Eu acho que eu nem expliquei isso no início, mas a gente está fazendo um propósito de 10 dias lendo o livro de Esther. E a cada dia eu estou fazendo lives com alguns convidados. Hoje a gente está no 4º capítulo e eu convidei a Vi para estar aqui fazendo essa leitura do 4º capítulo com a gente, mas ainda faltam 6 dias. E durante esses 6 dias que ainda faltam, eu vou continuar fazendo lives aqui, porém, nem todas vai ser no mesmo horário, tá bom? Eu tô fazendo assim em horários diferentes por conta da rotina das pessoas que eu tô convidando, que eu não sei a rotina de todo mundo. Então eu falei, não, eu não vou colocar tudo em um horário só, porque vai que a pessoa não consegue, né? Aí acaba que por conta do horário a pessoa diz, eita, mas eu não posso, eu não consigo. Eu falei, não, vou deixar a pessoa livre para ela ver qual é o momento que ela consegue, o horário que ela consegue fazer. E assim tá dando certo. Tá sendo uma correria, mas uma correria boa e abençoada, viu? Então, era isso. Eu queria agradecer a presença de cada uma das pessoas que está aqui e as pessoas novas que chegaram por aqui através do seu perfil. Muito obrigada. Eu queria... Vi, você quer fazer a oração final? O que é que eu faço? Eu faço. Então tá bom. Eu queria muito, muito agradecer a cada um de vocês que chegaram por aqui agora. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês através das lives, através dos conteúdos que eu também posto aqui. Os meus seguidores que puderem acompanhar o perfil da Vi, eu espero que vocês possam ir lá, seguir ela, acompanhar, porque os conteúdos dela também são uma bênção. Ela é uma pessoa assim iluminada, uma bênção de Deus. Então, se Amém. vocês puderem acompanhar, eu fico muito feliz e agradecida. Então, agora a gente pode orar, então. Oremos. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que não deixa nos faltar nada em nossas casas. O Senhor nos dá o de vestir, o de calçar, o de comer. O Senhor coloca saúde em nosso corpo. Muito obrigada. Pai, eu quero entregar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero te entregar a vida dessas pessoas que ainda estão vendo a live agora, nesse momento.
Eu quero te pedir que o Senhor nos levante como Esté e como Mardoqueu. Sim, levanta homens e mulheres que são adoradores e que te adoram e que não negocia aquilo que o Senhor os entregou. Pai, que nós viemos nos dobrar somente diante de Ti. Nos dê estratégia, nos dê sabedoria, mas acima de tudo nos dê humildade. E que o nosso coração não se torne soberbos ou orgulhosos diante de Ti. Mas que nós possamos tirar as nossas roupas, sim, e colocar roupas que agrada o Teu coração. Essas roupas que aqui fala de pano de saco, que nós possamos sim, Senhor, nos vestir de toda humildade, nos dobrar diante do Senhor. Levanta homens, mulheres como Mardoqueu e Esté, homens que estão dispostos a morrer pelo tudo aquilo que o Senhor tem dito. Homens que não vão negociar a sua palavra. Homens e mulheres que não vão se dobrar diante do espírito de Jezabel. Homens e mulheres que vão fugir da aparência do mal. Homens e mulheres que vão te adorar em espírito e em verdade. Homens e mulheres, Senhor, que te ama acima de todas as coisas e que te ama de todo entendimento e de todo coração. Tira os ídolos do nosso coração. Senhor, aquebranta o nosso coração nessa noite e nos traz para mais perto de Ti. Assim eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Vi, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Amém. Só um recadinho para quem chegou por aqui no meio da live e para o final, eu vou colocar as lives no YouTube, tá? Então, quando eu colocar, eu vou compartilhar o link para que vocês possam assistir por lá também, tá bom? Acho que é isso. Por hoje, terminamos a nossa live. Mas amanhã tem live de novo. Eu não sei qual é o horário de amanhã, tá? Mas eu vou postar aqui, então é só ficar de olho que amanhã estamos aqui de novo para o nosso 5º dia de propósitos. Beijinho, beijinho no coração de cada um de vocês. Meus amigos, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e traz revelações mais profundas dessa escritura. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, Vi.